Corpo, alma e espírito, quem nós somos em nossa essência. Na nossa alma está. Essa alma é que emana para o nosso corpo aquilo que ela acredita, confia, tem como padrão para a vida, para o relacionamento com a vida humana, para o dia a dia, para os relacionamentos, para a conquista material, para a conquista emocional, para as conquistas espirituais também. Nós somos praticamente, decidimos as coisas e vivemos pela influência dos nossos pensamentos, intelecto, as nossas vontades e as nossas emoções. Aquilo que nós sentimos é o que nós vamos expressar. Aquilo que nós queremos é o que vamos buscar. Aquilo que nós pensamos é o que nós vamos procurar executar, fazer contas, planejar e colocar em prática. E é por isso que é um ser humano, né? É por isso que somos uma pessoa, um ser pessoal. Porque nós temos vontades, nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós somos governados por estes três influências que emanam de nós, do nosso interior. E a Bíblia chama isso de coração. Isso é a nossa psique, é o que nos governa no nosso dia a dia, nos nossos anos de vida, desde que nascemos até deixemos esta vida, é o que vai nos governar. Jesus também recebeu isso quando ele se fez homem. Não é porque ele recebeu um corpo só, né? Mas ele recebeu uma psique. Ele recebeu essa capacidade de pensar exatamente como eu e você. Ele recebeu daí um corpo com os 5 sentidos para que, quando emanasse a vontade, o corpo fosse em busca. O plano, o intelecto colocasse em prática e o corpo fosse em busca do sonho, do projeto. Foi dessa forma que Jesus, está escrito assim, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis vir ao mundo como um Deus, agir como um Deus, mas ele negou-se a si mesmo e renunciou a sua divindade, né? Renunciou o direito de agir como Deus, sua divindade, e tomou a forma humana, e aí ele desenvolveu aqui o seu ministério nos 33 anos de vida dele como homem. Viveu como homem. Absorveu esta formação humana de corpo e alma, intelecto, vontades e emoções. Eram exatamente iguais a que eu e você temos. O que é importante aqui nós observarmos? Alguns pontos são importantes observarmos dentro dessa questão para que possamos viver o Evangelho corretamente e receber na nossa vida aqui as promessas dele de como deveríamos viver. E olha só, ele disse assim, que ele veio para que eu e você pudéssemos ter uma vida
exatamente como Jesus teve. Viver exatamente como Jesus viveu. Como? Emanar o poder que Jesus tinha, tá? Ter a mesma capacidade de operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas como Jesus tinha. Ter aquela paz que Jesus tinha. Jesus disse assim: e vocês farão coisas ainda maiores do que aquelas que eu faço. A vida que Deus tem para nós é uma vida exatamente como a vida que Jesus teve. Autoridade, poder, alegria, paz, coragem, ausência de medo, ausência de preocupação. É uma vida exatamente como a que Jesus teve. Jesus tinha domínio. Jesus tinha domínio sobre a natureza. Jesus tinha domínio sobre os demônios, sobre os causadores de mal, de maldades, de tribulações, de angústia, de dores, de sofrimento, de morte. Ele tinha domínio. Jesus tinha domínio até sobre a morte. Eu estava compartilhando com o pessoal, numa reunião que a gente estava, de que na cruz do Calvário, a morte só veio, só entrou, quando Jesus disse assim, ó: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morte, querido, é a separação, né, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. E Jesus foi quem dominou isso aí na hora da cruz. Ele disse: agora, né, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Está aqui a minha vida, Senhor. Está aqui, papai, a minha vida. Está aqui a minha alma, está aqui o meu espírito. Ele dominou. Então, a vida que Deus tem para nós é exatamente a mesma. Mas vocês hão de convir comigo que muita gente não vive essa vida. Não vive essa vida de poder na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades. Encontram-se ao contrário de paz, angústia, ao contrário de fé, dúvida, medos, enfermidades. Tudo isso é uma vida que muitas delas, mesmo os ditos cristãos, frequentadores de igreja, é um faz de conta. Não, eu tenho fé, mas fica desesperado quando recebe um diagnóstico, quando encontra-se em determinadas situações e vive a sua vida distante da comunhão com Deus, com o Pai, não tem essa intimidade, muita culpa, muita gente atada por maus pensamentos, maus sentimentos, ódio, rancor, raiva, desejo de vingança, decepções, tristezas, angústias, não é feliz, não há paz interior, não há convicção da presença de Deus em sua vida, a culpa. Há pessoas que mesmo vivendo dentro da igreja estão dizendo assim: eu tô longe daquilo que Deus quer para mim. Aquelas pessoas que têm
os seus muito altos e baixos, e circunstâncias ruins, e enfim, não vivem, não são como Jesus. Às vezes nem na fisionomia elas se parecem com Jesus. Nem no trato com as pessoas elas se parecem com Jesus. Passam longe no tratamento com as pessoas, né? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? O que acontece aí? Sabe por quê? O segredo de Jesus é que ele não vivia a vida dele sob o governo da sua alma. Não era a sua alma que governava a sua vida. Não eram seus próprios pensamentos que governavam a sua vida. Não eram as suas próprias vontades que governavam a sua vida. Não eram os seus próprios desejos e emoções que governavam a sua vida. Não eram as emoções humanas. Não eram os pensamentos humanos de uma criatura sob influência do pecado, da queda. Ele era governado pelos pensamentos do Pai. Ele diz até, né? Olha, as palavras que eu falo, tudo que eu ensino vocês não vem de mim, é o Pai que me ensina. Até a oração dele era o Pai que lhe dava. Tudo vinha do Pai. Ele não permitia que a circunstância gerasse pensamentos, emoções e vontades nele. Ele não deixava que o fato de seus filhos, de seus irmãos o rejeitarem, aquilo influenciasse nos sentimentos, nas emoções dele. Ele não permitia que a rejeição dos religiosos, das autoridades da época, influenciasse nos seus pensamentos, nas suas vontades, nas suas emoções. Era isso. Ele vivia aqui. Ele não permitia que a cabeçudice dos seus discípulos, a falta de entendimento, de compreensão do propósito de Deus, do propósito dele para a vida dos seus apóstolos, influenciasse seus pensamentos, suas vontades e suas emoções. Ele não permitia que a pobreza da época, porque Jesus chegou no momento de maior pobreza que o povo de Israel vivia. Eles eram praticamente escravos do governo romano. Era uma época terrível. Diz alguns estudos teológicos, né, de que na época de Jesus os judeus faziam uma refeição só durante o dia. Os judeus, a maioria, né, comum, porque era um tempo de miséria, de pobreza, de perseguição, de opressão do governo sobre ele. E ao seu lado, aquela miséria, aquela pobreza. O povo, como ele disse, ele olhou para Jerusalém e viu o povo desgarrado, como pastor sem ovelha, cada um buscando o seu caminho, cada um buscando se virar como podia, mas ele não deixava que o contexto da sua nação, do seu povo, da sua família, da sua cidade, influenciasse e formassem padrões de pensamentos, de sentimentos, de emoções nele. Ele não deixava. Ele não permitia
ele não se deixava influenciar por qualquer influência de outros seres humanos na sua casa, na sua vizinhança, dos seus apóstolos, discípulos. Não, ele não deixava ser influenciado por acontecimentos negativos, como, por exemplo, o dia que a maior parte dos seus discípulos foram embora, deixaram ele, ficaram só 12. E ele olhou para os 12 e disse: vocês também querem ir? Fiquem à vontade. Ele não deixou ser influenciado pela traição do seu amigo, não deixou ser influenciado pelo ambiente de morte que o cercou, de sofrimento que o cercou. Por exemplo, no dia em que o aprisionaram, no dia que o estavam levando para a cruz, para o seu flagelo, para pregarem os seus braços, seus pés, para lhe enfiarem uma lança no seu peito, para morrer esvaindo-se, para sentir as dores terríveis das cãibras, a febre das feridas. Ele não deixou se influenciar na sua alma, no seu intelecto, nos seus pensamentos, nas suas vontades, nas suas emoções. Disseram para ele: ei, não precisa morrer na cruz. Ele não deixou se influenciar. Ele renunciou à sua própria vontade, pensamentos, emoções, e deixou que a vontade do Pai, os desejos do Pai e os pensamentos do Pai é que governasse a sua alma, é que fluísse para o seu corpo, é que fluísse para as suas tomadas de decisões. Ele não aceitou viver os 33 anos dele aqui na carne. Tanto é que a Bíblia diz que ele também teve tentação. Foi tentado como nós. Foi tentado nos seus desejos, as suas vontades, mas ele não deixou entrar. Ele renunciou, decidiu, mesmo sendo constituído como nós, tendo um corpo e uma alma, ele resolveu deixar que a sua alma fizesse, pensasse, quisesse, desejasse somente o que vinha do Pai. E aí Paulo vai fazer a mesma coisa. E Paulo diz assim: a vida que eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, alma, o homem natural, mas Cristo vive em mim. Paulo também seguiu o mesmo princípio de Jesus. Ele resolveu negar-se a si mesmo, deixar a sua alma, a sua carne de lado e viver a vida do Espírito, viver a vida de Cristo, viver os pensamentos de Cristo, as vontades de Cristo, as emoções de Cristo. Renunciar a você mesmo é decidir, deixar que
não sejam mais as circunstâncias ao teu redor que te governem. Não seja mais os pensamentos que vêm de você mesmo, os pensamentos humanos, sem fundamentos em Deus, na sua palavra, nos seus ensinos, sem os desejos que venham de você, e tomar a decisão de que tua alma só vai pensar aquilo que vem de Deus, só vai querer aquilo que vem de Deus, só vai fazer, só vai desejar, só vai sentir aquilo que vem de Deus. Mas na prática, como que isso acontece? Você precisa entender que, humanamente, você não vai amanhecer querendo fazer a vontade de Deus. Haverá, pelo contrário, uma briga, uma luta entre a tua mente, tuas vontades e tuas emoções, contra o Espírito, contra aquilo que é a vontade de Deus, contra aquilo que é o desejo de Deus, contra aquilo que é o sentir de Deus, contra aquilo que é os pensamentos de Deus. Ela vai lutar contra. A nossa carne, nosso sentimento, nossas emoções, nossas vontades naturais, elas não servem para nada. A nossa carne, ela não quer aquilo que o Espírito quer. Por isso essa luta. Isso significa então, pastor, que não vai mudar? Não, não vai mudar. Desejos para você ir para longe de Deus virão sempre. Desejo para você não fazer o correto virão. Pensamentos negativos sempre virão. Pensamentos de incredulidade sempre estarão aí. Pensamentos de guardar energia, de se enfiar num quarto escuro e não querer mais nada com a vida, sempre estarão aí. Então, qual é a solução? A solução é a mesma que Cristo fez. Submeter as tuas vontades, dobrar as tuas vontades, as tuas emoções, os teus pensamentos, as vontades, as emoções e os pensamentos de Deus, do Pai, de Cristo. Paulo chega a dizer até assim, olha, eu reduzo o meu corpo à servidão para me submeter ao senhorio, à vontade de Cristo. Então, isso é uma decisão. É uma decisão que o homem precisa tomar para poder passar a viver a vida que ele vive aqui na carne, na alma, por viver essa vida no Espírito, por direções do Espírito, por manifestações do Espírito, por experiências espirituais no Espírito, por viver numa paisagem espiritual, em um cenário sobrenatural espiritual, e não mais material, humano, carnal, decaído, como é a vida normal na carne, no humano, porque
porque as pessoas que vivem governadas por seus próprios pensamentos, por suas próprias emoções, por suas próprias vontades, eu acho que é só olhar aí para as cadeias, é só olhar para os hospitais, é só olhar para, talvez até para os vizinhos, onde estão aprisionados por desgraças familiares, por vícios, por problemas terríveis, uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida sem bênçãos, né? Uma vida sem refletir a vida que Jesus teve e tem. E eu repito, né? O apóstolo João disse: assim como Jesus é no céu, nós somos aqui na terra. Quando nós somos aqui na terra, como Jesus é no céu, quando deixamos de viver a vida na carne, quando deixamos de nos submeter a nossa alma aos padrões mentais, aos pensamentos humanos, aos sentimentos humanos, às vontades humanas governadas por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos que se manifestam fora do desejo, das vontades, dos pensamentos de Deus. Quando nós decidimos viver a vida no Espírito, então é que nós passamos a experimentar essa vida que Jesus viveu, esse lugar onde Jesus vive. Paulo disse, capítulo 12 de Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?